Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a nossa sessão extraordinária da Comissão de Orçamento, a terceira reunião extraordinária, com a seguinte pauta: distribuição de proposições, discussão e votação do parecer. Presidente. Pois não. É meu. Obrigado. Discussão e votação do parecer das prestações de contas de gestão de exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. Eu distribuí, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, o voto, ou na segunda-feira, o voto. E o deputado Vinícius me pediu a palavra. Eu vou abrir, passando a palavra para o deputado Vinícius. E quem quiser também fazer alguma observação nessa fase inicial, a palavra está aberta. Deputado Vinícius. Senhor presidente, alô. Oi, o microfone está... Microfone aí, por favor. Microfone, deputado Vinícius Cozolino, por favor. Oi. Fala, Vinícius. Oi, tá ligado. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria de deixar já consignado, eu vou hoje acompanhar o plenário de forma remota, porque eu tenho que sair, eu tenho um voo, e agradecendo a gentileza de Vossa Excelência, eu já tive a oportunidade de analisar o parecer, analisar as contas, o parecer prévio do tribunal, analisar o parecer de Vossa Excelência, o voto, e eu gostaria de acompanhar pela aprovação das contas do governador na forma do voto de Vossa Excelência. Fica consignado já o voto de Vossa Excelência. Alguém mais quer fazer? Deputado Luiz Paulo. Eu quero. Presidente, eu li o voto de Vossa Excelência. Só queria lembrar Vossa Excelência que nós estamos na Comissão de Orçamento votando em 2025 as contas de 2023. 2024 não chegaram ainda, né? Chegaram não, né? Não. Já deve ter chegado. Não. Vamos ficar atualizados. Bom. Porque o plenário também não votou nenhuma das duas, né? Sim, o plenário não votou 22 e não votou 23. Mas eu estou levantando essa questão. Como o plenário não votou 22, essa presidência esperou o meu voto, prudentemente o plenário se manifestar na 22. O meu voto dado em 25 reflete a realidade que nós vivíamos em 2023. Exato. E ele foi escrito em 2023. Claro. Então, tudo que aconteceu de 2023 para cá, eu não posso levar em conta, porque eu estou votando as contas de 2023. Concordo. Fazendo esse esclarecimento. E aí, fazendo esse esclarecimento, quando Vossa Excelência botar para discutir... Vossa Excelência vai apresentar voto divergente, não é isso? Tá bom. Bom, então, vamos abrir a discussão. Eu vou ser muito breve. Eu fazer uma análise muito sucinta do meu voto. O corpo instrutivo propôs em cima de duas supostas irregularidades, né? O não cumprimento do índice da FAETEC, que teria que ser de 2 e foi 1,90, e o não repasse à educação as verbas do royalty oriundos do pré-sal, 75 para a educação, 25 para a saúde. Essa foi a manifestação do corpo instrutivo do Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, discordou das análises do corpo instrutivo e deu parecer favorável, chamando a atenção, enfim, pela questão dos índices, a proximidade, as dificuldades financeiras, pandemia, enfim. E a proximidade que foi de 1,9 para 2, o Ministério Público e o conselheiro relator, o conselheiro Nolasco, entendeu que isso aí deveria ficar como uma impropriedade, não como uma irregularidade, portanto, não indicar rejeições de conta. Eu acompanhei essa tese, porque acho que houve um esforço na aplicação, então eu também acompanhei essa tese do conselheiro relator. Em relação à questão, em relação à questão dos royalties,
Eu também estou acompanhando a argumentação do Ministério Público de Contas e do conselheiro relator, no sentido de que foram programados recursos que superaram o limite de 25 e, no caso, de 12. Então, eu acompanhei no meu voto, em síntese, os outros índices todos foram cumpridos, educação, saúde, enfim, todos os outros tópicos que o tribunal analisa nas contas de governo foram cumpridos, com exceção desses dois, na visão do corpo instrutivo, sendo contrariado pelo Ministério Público de Contas e pelo relator. E meu voto, basicamente, acompanha o voto do relator e do Ministério Público de Contas. Então, em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu estou aqui somando, porque há muito tempo eu não vi uma conta que tinha tanta observação, determinação, fato, e que é outro quesito, e observação. Se eu somar tudo, dá mais de 100. E só em cima disso seria uma conta que mereceria ser rejeitada. Quanto à questão que Vossa Excelência levanta, do ROET-PE, eu tenho concordância. Esse é um assunto polêmico, porque também tem parecer da Procuradoria-Geral do Estado que esta lei é inconstitucional. Mas, se a lei é inconstitucional, só o será de fato quando for julgada inconstitucional, a lei federal. Né? Então, há, de fato, essa polêmica. Quanto ao índice da FAPERJ, evidentemente, é um valor certo de que é um descumprimento, porque a Constituição do Estado manda investir 2 pontos percentuais. Sem contar, deputado Luiz Paulo, o Sérgio me lembra bem, o tribunal, eu acho que isso até é uma coisa que eu vejo, às vezes, rejeição de contas de municípios, o tribunal adota como critério o pagamento, não adota nem a liquidação. Então, às vezes, você liquida no percentual, mas não houve um pagamento e ele considera, entendeu? Eu acho até que tinha que ser no empenho. Entendeu? Não, então, no empenho não pode. Mas, enfim, o empenho se reservou. Mas tudo bem, liquidação. Uma liquidação. É porque no empenho você pode cancelar. Agora, quando exige o pagamento, se um fornecedor... Bom, mas, então, além disso, além dessa centena de observações, e algumas com 84, para ser preciso, algumas de críticas de valores bastante palpáveis, né? Houve a questão específica do investimento em tecnologia da FATEC de 2 pontos percentuais não cumprido. Mas também foi nesse ano que a gente viveu todos os efeitos, quer seja da descentralização orçamentária, que atingiu em cheio a CEPERJ e a UERJ, que foi objeto meu de pedido de auditoria ao Tribunal de Contas do Estado. E os resultados mostraram uma carrada de irregularidades. Esse tema, deputado, eu concordo que merece atenção, mas ele é analisado nas contas de ordenador de despesa e não nas contas de governo, né? Então, por isso que nem se menciona esse tema no meu voto, porque o tribunal ele faz 2 tipos de análise, das contas de governo... a descentralização administrativa foi por decreto pelo governador. Só estou falando por que eu não abordei... Sim, mas eu, na época, estudei isso, e a descentralização ocorreu por decreto do governador. E se o senhor for a fundo lá na UERJ, o reitor se tornou candidato a deputado federal e, com isso, tisnou, inclusive, a imagem da universidade. Então, eu estou me votando o voto que eu escrevi à época, porque daquela época para cá, muitos fatos aconteceram, né? Então, eu estou mantendo o meu voto da época... Compreensível. Pela rejeição das contas. Agradeço a sua manifestação, deputado Luiz Paulo. Mais alguma observação em discussão? Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente André Correia, senhores membros dessa comissão, deputado Rodrigo Amorim,
Ontem, o presidente, na sabatina do vice-governador, Aliás, o relator foi o que saiu. O relator dessas contas foi o conselheiro Nolasco. Nolasco. E ontem o deputado Rodrigo Amorim, que presidia, ele falou da condição que todo parlamentar, que todo o legislador tem para assumir um cargo de conselheiro no Tribunal de Contas. Exatamente. Exatamente. E o que ocorre, o presidente, eu já começo lhe parabenizando pela sua sensibilidade, apesar de ser um auditor fiscal de carreira competente, o senhor tem a sensibilidade humana que passa pelos dois poderes, que é eleito pelo povo, pelo desejo popular, que expressa também as necessidades e os anseios das pessoas que conosco votam. E ontem foi abordado na fala de vários deputados, inclusive pelo deputado Rodrigo Amorim, e eu abarquei na minha fala também isso, a sensibilidade que se necessita ao julgar as contas públicas, não só do Estado, como a dos 91 municípios que não tem, exceto o Rio de Janeiro, né, que tem um Tribunal de Contas próprio, e Vossa Excelência foi brilhante na sua análise, nos cotejamentos que fez, e, na verdade, essa discussão é só para ressaltar aqui, inclusive, o seu esforço em convalescência, de estar aqui presidindo essa sessão, que mostra o seu espírito público, de homem público, de compromisso com a população do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, parabéns. Eu, claro, já me manifesto favoravelmente ao seu voto. Obrigado, Presidente. deputado Carlos Macedo, sempre gentil e carinhoso. Deputado Rodrigo Amorim. Aplaudir aqui a fala do deputado Carlos Macedo, me filiar a ela, Vossa Excelência é sempre muito coerente. Dizer que concordo com absolutamente tudo que o deputado Carlos Macedo está dizendo. Aliás, nosso colega deputado Luiz Martins já tinha me confidenciado o quanto Vossa Excelência é sensível. Então, eu Dá um desconto. Mesmo sendo auditor fiscal, então, parabenizar também o deputado Luiz Paulo. Obrigado, Quando deputado. presidi, tive a oportunidade de presidir essa comissão de orçamento. O deputado Luiz Paulo sempre foi muito coerente Sim. nos seus votos. É uma memória viva. E nas vezes que essa memória falha, a Gabriela está do lado dele e aviva essa memória. Mas é muito coerente nos votos também. Não, eu tenho Deixa eu fazer uma questão de ordem. Só antes, Vossa Excelência. Na fala do Amorim. O deputado Rodrigo Amorim, agradecer o deputado Amorim, fico muito lisonjeado com a minha sensibilidade. E eu me esforço para ser sensível, entendeu, deputado Rodrigo Amorim? Percebo isso. E essa sensibilidade, então, me deixou mais emocionado ainda, porque eu trago como uma das coisas que me honram nessa minha gestão, agora no segundo biênio e no primeiro, porque é a primeira vez que o deputado Luiz Paulo apresenta um voto divergente na minha comissão, nas duas do orçamento. O deputado sempre, historicamente... Eu tive a honra de receber o deputado Luiz Paulo na casa. Eu votei contra as 4 contas do Pezão. As 4. Eu tenho um mandato. Eu tenho um mandato a mais que o contra deputado. A última do Sérgio Cabral. Eu tenho um mandato a mais que o deputado Luiz Paulo. E eu tive a honra de o receber aqui. E eu observei que em todas as contas, todas, mas no orçamento também era voto divergente em todos. Na minha gestão, pela primeira vez, ele não fez voto divergente nos 2 anos e não fez agora nem LDO e nem orçamento. Então, eu estava sentindo falta dessa divergência, entendeu? Então, presidente, mas eu queria fazer aqui uma parte ao deputado Amorim. Deputado Amorim, eu sou um cumpridor de acordo. Sei disso. Sem Sou dúvida. testemunha disso. Vossa Excelência, mas eu também confesso a Vossa Excelência que daqui a pouco eu faço 80 anos. Então, às vezes, eu posso ter um lapso de memória. E ontem, em plenário, o senhor sutilmente falou que eu fiz um acordo no Colégio de Líderes. E quando o senhor falou isso, eu verifiquei que era verdade. Eu tinha cometido esse lapso. Por isso, retirei o meu voto divergente.
O senhor fez uma boa observação, foi sutil, Agradeço a palavra Mas- sutil, como me alegra ouvir isso. mas Ainda mais entendi, vindo de Vossa Excelência, né? porque eu tinha lido o projeto, Sutilidade é um elogio. eu tinha forte. lido o projeto Verdade. inicialmente, Verdade. achei que ele era plenamente constitucional. Quando fui ver algumas jurisprudências, descobri. Mas esqueci que eu tinha feito um acordo. E acordo, para mim, O que vale. mostra como Vossa Excelência é um cumpridor de palavra. Parlamento é acordo. Quem não, isso é máxima. Presidente, E quem faz um sexto, né? Quem faz uma, faz várias. é isso. Deputado Canoploc. Presidente, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência por estar aqui. Eu sei que está fazendo um esforço grande. Para o senhor ver, eu que não vou fazer nada demais. Na sexta-feira eu vou tirar o siso. Eu já estou preparando a minha semana para ficar off, porque quando fiz do lado Já tá esquerdo... entrando com o atestado É, antecipado, pô. quando eu fiz do lado esquerdo foi terrível, me lembro disso. Mas a vantagem de tirar 25 centímetros do intestino é que você não vê nada, porque te dá uma anestesia, tu dorme até o... Pois é. Eu, aliás, sabe que o meu dentista siso está você vai ver querendo, tudo. tá querendo Que que... não pode que é frouxo, cara. Ele vai tomar anestesia geral para tirar o não, siso, cara. mas é isso, eu vi aqui, ele quer botar um anestesista alto nível. Dizer também da vossa sensibilidade, lembro-me perfeitamente quando nós fomos a uma missão oficial a Barcelona, Barcelona, na Feira da estava lá Tecnologia. o assessor, né, secretário, subsecretário de imprensa do Cláudio, o Igor, que ele falou que o senhor é muito sensível. Então, Já começou, viu? então, assim, aliás, foi uma viagem muito, além de muito produtiva, o Vai dizer que nosso... foi prazerosa. É, você Não, acompanhou. aí vai produtiva. Veja que foi produtiva e o nosso presidente André me apresentou Barcelona, inclusive nós comemos depois É verdade. como é que se diz em espanhol aquele bife? Seria uma bifana? Não, bifana seria em português. É né? bifana mesmo. É bifana, né? Acho que era bifana, era mais muito bom. Só parabenizar aqui o voto do relator. De fato, foi um voto muito difícil, tendo em vista que, óbvio, que o senhor, por ser um auditor de carreira, conseguiu vislumbrar melhor do que eu, mas teve a sensibilidade política, né? Como não ter sensibilidade política nos momentos atuais, né? Aliás, desde antes do meu mandato de 2018, o senhor, o deputado Luiz Paulo, acompanharam bem o caos que foi isso aqui, né? E é difícil. Então, só parabenizar e aproveitar, presidente, pedir que o senhor coadune do nosso esforço, 2 esforços. O primeiro, da gente botar a CPI da sonegação para andar. Né? Aliás, parabéns pela fala de ontem, tá? Isso, Grande fala ontem. toda vez a gente vem aqui falar do orçamento e como falar do orçamento e deixar, mais uma vez, impune diversas empresas que estão dando um balão no... Já tem quase 60 assinaturas, assim, a gente poder fazer ali um revezamento no plenário e pedir que publique essa CPI. De igual forma, a questão do devedor. Quanto mais. Não dá, presidente. Assim, a gente vai ficar aqui toda hora, vamos dizer, secando o gelo, né? Concordo E em a gênero e gente grau. não avança. Então, assim, vão vir diversas contas para ser votadas, vai vir agora a LDO, depois a LOA, e sempre com problema da onde tirar novas receitas. Então, só parabenizar aqui Vossa Excelência e falar desse tema. Estou mostrando a foto de um personagem que Vossa Excelência citou, pelo deputado Luiz Paulo, que eu não conhecia. Ah, não, deu uma chicotada nele, que coisa terrível. Ai. Deputada Célia. Presidente, uma boa tarde. Né? Fazer das minhas palavras, as palavras já aqui citadas, não é, pelos nobres colegas, Carlos Macedo, Alexandre Canoploc, Rodrigo Amorim, com relação ao trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando à frente dessa comissão, não é, que, seguida da Comissão de Constituição e Justiça, sem sombra de dúvidas, é uma comissão das mais importantes para a Casa, porque, através do trabalho que desenvolve, permite ao Estado, né, segurança
naquilo que diz respeito ao desenvolvimento das suas políticas públicas. Então, a sua sensibilidade política e conhecimento técnico muito tem contribuído. Obrigado, Célia. Não é? Eu acho que, nesse momento, eu faço também, né, coro aos colegas na aprovação do relatório, né, do seu voto com relação ao relatório, mas aproveitando também aqui as presenças do deputado Luiz Paulo e Rodrigo Amorim, trago aqui um tema para relembrar, né, como até questão de ordem, porque já me manifestei brevemente sobre o seu voto. Em uma das reuniões passadas que fizemos, nós ficamos de realizar uma audiência pública em relação ao descumprimento da Lei 8445, que fala, em especial, da remessa dos relatórios anuais, né, do desempenho e do cumprimento das obrigações das empresas que recebem benefícios fiscais. Essa lei já é de autoria do deputado Luiz Paulo, ela já existe há 7 anos, e a parte, no que diz respeito ao governo, né, eles nunca encaminharam esse relatório, e eu acho que é fundamental para que nós possamos, de fato, analisar quais os benefícios realmente vêm trazendo resultados positivos para o Estado, né, qual que merece ser revisto. Então, esse relatório é fundamental. Então, é uma peça importante para os trabalhos que essa comissão desempenha. Então, eu trago aqui esse tema porque foi motivo de debate hoje na CCJ, né, e Verdade, como nós faríamos hoje essa audiência, estou trazendo aqui, relembrando que nós também já aprovamos isso em reuniões passadas. Vamos fazer na segunda. Faz conjunto. Vamos fazer conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça na. Vambora. Vamos ajusta as assessorias. Vossa Excelência fazer que- na segunda semana de junho. Vossa Excelência que manda, presidente. Então, a primeira tem na segunda semana de junho. Vossa Excelência que Certo. manda. Perfeito. Então, ajusta com a assessoria e vamos convocar. E vamos convocar nessa aí, além do secretário de Fazenda, a gente convocar o secretário de Desenvolvimento e o presidente da CODIM. Codim, Perfeito. exatamente. Perfeito. Gordinha, Isso foi Rio, isso. todo É. mundo. CODIM e AG Rio. É importante. Bom. E o Sérgio Rui também. E o Sérgio Rui aqui. Sérgio Bom agora, não é mais ruim, não. Para aí. Bom, então. Não Ruim havendo- é só o Ruim Bulhões, É. chefe de gabinete do nosso presidente. Bom, então, chamando aqui os trabalhos à ordem, vamos Presidente, colocar em votação. Presidente, Oi. por cortesia aos dois presidentes, convida para fazer parte também o presidente da Comissão de Tributação. Sim, nosso querido colega deputado Perfeito. Arthur. Perfeito. Em votação, como vota o deputado Carlos Macedo? Favorável, presidente. Deputado Alexandre Knoploch. Acompanho o voto do relator. Deputado Rodrigo Amorim. Com o relator, presidente. Deputada Célia. Favorável, presidente. Deputado Luiz Paulo. Contrário. Contrário. Então, aprovados, meu voto favorável, 1, 2, 3, 4, 5 a 1. Quero agradecer a presença de todos. Declaro encerrada a sessão da Comissão de Orçamento. Muito obrigado aí pela colaboração sempre de cada um dos senhores. Fiquem com Deus.